Bem, vamos lá. Primeiro, Kate, pode interromper à vontade quantas vezes forem necessárias. Como eu conversei com você, não foi algo muito elaborado, só botei os tópicos aqui para a gente conversar. Então, a ideia, se alguém levantar a mão aí e quiser interromper, pode interromper na boa, tá? E exemplos são bem-vindos, e a ideia é só introduzir o assunto para depois a gente conversar, ok? Em primeiro lugar, é um orgulho, né, o convite da Kate, tá? Me surpreendeu, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto, então, assim, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, dar uma ideia do porquê das fake news e como isso apareceu, quais são as causas, os efeitos, né? Vamos lá, vamos tentar a sorte. Como diz o Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se é verdade. O primeiro caso, né, assim, vocês já devem ter escutado a palavra globolixo, certo? Bem, isso é uma forma de desacreditar a imprensa, vamos chamar de imprensa hegemônica, tá? Da mídia hegemônica. Aí vamos dar um exemplozinho pequeno que eu peguei em 31 de março, que é uma data insólita, né, de 2015. Não sei se vocês lembram, em 2015 estava aquela campanha gigantesca contra o governo da presidente Dilma. E estava no meio do escândalo do Petrolão, coisa e tal, e toda a mídia se jogando contra o governo, beleza? Aí a gente vê essa manchete aqui do Globo. Crise da Petrobras afeta resultado do BNDES. Ok, pode ser. Prejuízos em série. O banco tem prejuízo de 2,6 bilhões. Isso é a manchete. Quando você lê essa manchete, o que você pensa? Caramba, o BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento Social, teve um prejuízo enorme esse ano, e é um prejuízo em série, escândalos em série, roubalheira em série. Você fala que, pô, tá mal administrado. Só que tinha um problema. Quando eu vi essa manchete, eu não acreditei, porque eu sabia do balanço do BNDES, e, na verdade, o BNDES teve um lucro nesse ano de 8 bilhões. É inacreditável, né, que você veja isso aqui. Alguém que fosse lá na página 17 e abrisse a notícia, de verdade, fosse ler a notícia, estava lá em algum momento escrito que o BNDES teve um prejuízo, um lucro de 8 bilhões de reais. Bem, aí a gente para pensar, né? Por que isso? E eu não sou uma das pessoas que chamam a Globo de Globo lixo, ok? Mas a gente tem que ver uma coisa: a imprensa, de um modo geral, ela é financiada. E o modo de financiar um jornal são os anunciantes. E qual é o interesse dos anunciantes? A gente tem que sempre pensar nisso. Quais são os interesses de quem efetivamente financia a imprensa? Beleza? Eu sabia do resultado do Banco do Brasil porque, na época, eu era casado com uma funcionária que ainda é funcionária do Banco do Brasil, não, desculpa, do BNDES, e eu sabia que o banco tinha tido lucro. Quando eu vi essa manchete, eu falei assim, tem alguma coisa muito errada. Até comprei o jornal. Aí a gente lembra de algumas outras coisas. Por exemplo, alguém aí já viu uma propaganda da Casas Bahia falando sobre 10 vezes sem juros? Todo mundo. Não existe 10 vezes sem juros. Ninguém te vende alguma coisa em 10 vezes sem juros. Isso é uma mentira que é contada todos os dias na mídia hegemônica. E ninguém nunca vai fazer uma matéria, um Globo Repórter especial, de por que não existe 10 vezes sem juros. Vou te emprestar R$ 1.000, você me devolve R$ 1.000 daqui a 10 meses sem juros? Não, isso não existe. Simplesmente não existe. Os juros estão embutidos no preço do valor à vista. Então, assim, a gente já sabe que quem manda na imprensa, e no caso da imprensa brasileira, são praticamente 5 organizações, agora entraram mais algumas, mas Estadão, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, CNN, que é estrangeira, e a PAN, tem mais algumas coisas, mas são menores. Bem, vamos para o próximo. E aí a gente vai para um exemplo que é absolutamente inacreditável. Em 2007, eu estava de folga no meu trabalho, e eu lembro que
que eu estava de folga, porque eu estava vadiando na praia, em Ipanema, e vi uma manchete do Globo, também do Globo. Governo Lula estimula a favelização. Essa era a manchete. Alguém consegue imaginar qual era a notícia que estava dando essa manchete? Aceito sugestões, estou esperando. Não precisam atropelar o microfone, fale um de cada vez. Posso esperar um segundinho? Alguém? Alguém? Eu acho que eu estou falando sozinho. Poxa, gente, por favor, finge que eu estou na sala de aula, estou conversando com vocês, vocês olhando. Eu prefiro ouvir, vai. Senão eu começo a pensar que eu sou autista aqui, falando sozinho. Boa noite. Boa noite. Eu acho que um dos pontos, né, que pode ter servido, né, como uma base para essa falsa informação pode ser, com certeza, o Bolsa Família, né? Na minha opinião, pode ser um dos questionamentos a ser levantado. Nesse caso, não foi, mas seria uma boa hipótese. Casa Popular ou Casa Brasil, não sei nem qual é. José Henrique que falou, né, José Henrique? Chegou mais perto. Na verdade, é o seguinte: a manchete seria: governo Lula remove impostos de material de construção civil. Sabe aquele vaso Celite, caixa d'água simples, as coisas mais simples de construção civil? O governo tinha zerado impostos federais desse tipo de equipamento, de produto, né? E a manchete do Globo foi: governo Lula estimula a favelização. Aí eu pergunto para vocês, como seria com a remoção dos impostos sobre a cesta básica que o governo Dilma fez depois? Governo Dilma estimula a pobreza? Ou seja, né? Bem, eu citei dois exemplos, três, na verdade, que me chamaram muita atenção, mas se alguém quiser um pouco mais, é só procurar no Google por caneta desmanipuladora, provavelmente algumas pessoas aí já conhecem essa página do Facebook, não sei se ainda está de pé, mas eles têm vários exemplos de manchetes que são sempre colocadas de uma forma diferente do que deveriam ser. Se um homem branco na Zona Sul é pego traficando, estudante é pego, né? Já se for um homem negro do subúrbio, de uma favela, de uma comunidade, é traficante, de cara na manchete. O que eu estou querendo dizer com isso? A mídia hegemônica gerou um problema para ela mesma. E que problema é esse? Falta de credibilidade. Eu dei alguns poucos exemplos e existem milhares de outros exemplos. A mídia hegemônica, e não estou falando só do Globo, eu dei exemplo do Globo, que é mais perto para mim, mas ela não tem credibilidade já há algum tempo. E o que isso gera? Bem, chegamos na internet. Lá em 1994, ela começou a se popularizar, e a partir dos anos 2000, assim, praticamente todo mundo passou a ter internet. Hoje, você não vive mais sem o Google, não vive mais sem o WhatsApp, sem nada do que a internet propiciou para a gente. Foi efetivamente uma revolução, tanto no ensino, quanto na educação, quanto na forma de espalhar a notícia. Lá nos primórdios mesmo, quando a internet era basicamente acadêmica, efetivamente teve um processo de democratização da informação. Vou dar um exemplo de cabeça, tá? Lá, acho que em 94, se não me engano, eu posso estar errando nas datas, tá? A Intel lançou um chip chamado Pentium. E o Pentium tinha um bug. Alô? Há 10 anos. Alô? Alguém quer falar, Kátia? Ou Kate? Tá ok. Então vamos continuar. Então, lá em 1994, a Intel lançou
um chip, de um processador que tinha um bug. Ele errava a conta. Imagina um processador que erra a conta. Não pode, né? Um pesquisador, se não me engano, na Nova Zelândia ou na Austrália, eu estou citando de cabeça, eu não fiz a pesquisa para botar aqui, que me veio esse exemplo agora. Ele mandou essa informação para a Intel. A Intel simplesmente ignorou a informação dele. Era um erro assim muito muito pequeno, mas era um erro grosseiro para um computador. O computador não pode errar em conta, né? Pelo menos isso. Ele colocou a pesquisa que ele fez demonstrando o erro do computador em grupos de discussão na internet, antigamente chamado Usenet. O que hoje seria, assim, você poderia colocar pesquisadores aliás, não sei nem se ainda existe, mas é muito pouco usado. Mas era a forma de comunicação na época, seria a forma de troca de mensagens, que na época nem era e-mail, tá? E os grupos replicaram a pesquisa que ele fez e confirmaram a informação que ele tinha dado. Realmente, o chip Pentium da Intel, recém-lançado, tinha um bug de ponto flutuante que, em situações muito específicas, daria um cálculo errado. Isso não passaria... isso, no final das contas, viralizou, né? E, resultado prático, as ações da Intel caíram, as vendas foram interrompidas, a IBM deixou de comprar o chip, e essa informação não teria vindo a público se não fosse a internet. Nenhum jornal hegemônico publicaria uma pesquisa de um professor desconhecido na Austrália ou na Nova Zelândia ao ponto de atrapalhar a vida de um grande anunciante. Mas nem tudo são flores, né? Como diria Humberto Eco, as redes sociais deram o direito à palavra a legiões de imbecis que antes só falavam nos bares após um copo de vinho e não causavam mal nenhum para a coletividade. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia ao portador da verdade. E qual é o problema? Nós temos algoritmos que, assim, o que é um algoritmo? Um algoritmo é como o computador entende o que você fala para ele. Tudo que trabalha no computador trabalha a partir de algoritmos. Essa palavra algoritmo começou a ficar um pouco mais famosa quando a gente viu alguns problemas que aconteceram com eles, tá? Mas, por exemplo, quando você faz uma busca na internet por sei lá, vou comprar um notebook, procura um notebook, o algoritmo das redes sociais, através de cookies e etc., começa a te oferecer publicidade de notebook. Ou, se você tiver comprado um notebook, eles vão te dar publicidade do Office ou de algum outro programa para você colocar no notebook, ou da capinha para o notebook, e por assim vai. Os algoritmos são muito espertos. E a internet, lá dos primórdios da internet a vapor, passou a ser uma internet dominada por também meia dúzia de pessoas. Twitter é Elon Musk, Facebook, WhatsApp, Zuckerberg, YouTube, Google. Quem quiser saber mais de como algoritmos funcionam e como eles influenciam a forma como a internet aparece para a gente, tem O Dilema das Redes, está disponível no Netflix. E tem diversos outros documentários, né, sobre o assunto. Tá? Mas reparo que o que era uma coisa extremamente democrática, com pesquisadores do mundo inteiro falando, passou a ser uma coisa praticamente fechada, com pouca gente falando, e isso aqui sendo dominado por poucos bilionários. E, assim, não sei qual a opinião de vocês, mas para mim, bilionário nem é gente, né? Então, assim, o que era uma rede democrática, nos últimos anos, deixou de ser. E o algoritmo tem uma coisa interessante. Eles querem que você fique o tempo inteiro na internet, o tempo inteiro no Twitter, no Facebook. E, para isso, eles vendem publicidade. E para você ficar mais tempo no Twitter, no Facebook e outras redes sociais, os algoritmos tentam te prender lá, trazendo pessoas que sejam interessantes para você, opiniões de amigos, ou o que realmente chama atenção, muitas das vezes, são as fake news. Porque mentira trafega muito mais rápido do que verdade. Tem pesquisa sobre isso, eu não sei dizer qual é o valor, não.
Mas, assim, uma verdade não espalha tanto quanto uma mentira sensacionalista. Ninguém, no trânsito, para ver a pista do outro lado. Mas se tiver um acidente, todo mundo para e engarrafa tudo, né? Os algoritmos funcionam assim, pela curiosidade, pelo espanto. Vamos pensar um pouquinho no que acontece, tá? Vamos voltar para cá. A gente vive no Twitter, vive no Facebook, e muita gente, depois que a... Vocês veem o meu mouse, não? Ponteiro? Bem, muita gente deixou de se informar pela mídia hegemônica. Vocês devem conhecer dezenas de pessoas que se informam através de grupos de WhatsApp. É importante, tem notícias que aparecem primeiro lá, mas, assim, o tiro no pé da mídia hegemônica fez com que as pessoas passassem a se informar mais por WhatsApp, Facebook, Twitter, e a formação de bolhas, né, por consequência disso. Vamos voltar um pouquinho no tempo, na Grécia Antiga, e falar da República de Platão, especificamente o mito da caverna. Eu vou fazer um resumo muito resumido aqui, bastante próximo do criminoso, mas o mito da caverna, que se aplica perfeitamente aos tempos atuais, demonstra uma coisa. Eu peguei duas figuras do Google meio que aleatoriamente, tá? Mas aqui representam um grupo de pessoas, aqui à esquerda, tá? De uma das duas figuras, você pode escolher. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui embaixo, à esquerda, tem um grupo de pessoas atrás de um muro que só vê as sombras que são projetadas numa parede. Essas pessoas só veem isso. Esse é o universo dessas pessoas. Uma vez um cara saiu daqui, subiu isso aqui, se estrepou todo para subir. Desculpa. Se estrepou todo para subir, se arranhou, para coisa e tal, saiu da caverna, conseguiu ver o mundo lá fora. Viu cores, flores, ar fresco, vento, imagens, né? E ele falou, não, eu não posso deixar o meu povo lá na caverna sem saber dessas coisas. Ele voltou todo estropiado, porque isso aqui é um desenho simples. Na verdade, o trajeto é mais épico, né? É mais difícil. E ele voltou e chegou todo destruído aqui e falou para as pessoas, olha só, existe um mundo lá fora que é diferente disso que a gente vê. Ninguém acreditou nele. O cara é louco, óbvio. Aquele ditado, né? Quem em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nesse caso, em terra de cego, quem tem um olho é maluco, né? Foi ver uma coisa e as pessoas não vão acreditar. Porque esse é o universo dessas pessoas. Espero que Platão não venha puxar meu pé por ter feito um resumo tão pequeno, tá? E tão mal feito da ideia. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre a Caverna de Platão, óbvio, melhor é ler a República. Se não puder, tem um vídeo no YouTube da Nova Acrópole, que tem uma senhora, que esqueci o nome dela, infelizmente, que explica direitinho, tá? Mas é bem legal. O fato, você acredita no que você é bombardeado, no que você vê. Nós todos somos manipulados, nós todos somos manipuláveis, de uma forma ou de outra. Vamos dar um exemplo de mundo real. Se você for na Coreia do Norte hoje, Coreia do Norte é aquele país ao norte da Coreia do Sul, em que tem um ditador chamado Jong-un, qualquer coisa da vida, que é um maluquinho lá que fica brincando de explodir foguetes com energia, com armas nucleares. Se você for lá e perguntar para as pessoas quem é o líder mais importante do mundo e qual o país mais legal do universo, todo mundo vai dizer que é a Coreia do Norte. E não é por medo de morrer, não. É porque, na verdade, eles só têm essa informação. O ser humano é assim. Ele acredita no que vê. E, além disso, ainda tem um problema. Você tem que ser aceito no seu meio. Eu conheço médicos que eram de esquerda e subitamente viraram de direita depois que se formaram e passaram a ganhar dinheiro, porque o meio é um meio de direita. E não estou fazendo julgamento de valor sobre o que é melhor, se de direita ou de esquerda.
Estou dizendo assim, pessoas que eram de esquerda e passaram a ficar num meio fundamentalmente de direita, passaram a ser de direita. Nós podemos citar vários outros exemplos, como, por exemplo, militares tendem a apoiar... bem, deixa para lá. Evangélicos acreditam no que o pastor fala e são aceitos pelo meio em que eles estão. Idem nas bolhas de esquerda. Tá? Pessoas que são ligadas a partidos de esquerda acreditam naquilo e é a bolha que faz esse universo deles. E as fake news têm, assim, profunda relevância na formação desse tipo de universo, infelizmente. O resultado disso, a gente tem praticamente alguns universos paralelos, mas com muita repercussão no mundo real. Com os algoritmos muito bem pagos e manipulados, a Inglaterra se ferrou saindo da comunidade europeia, no Brexit. Isso teve influência direta do Facebook. A eleição do Trump e a eleição de quem a gente não deve nem falar o nome, quase foi reeleito ano passado. Né? E coisas desse gênero. Você pode ver aqui, tem pessoas com a bandeira da Federação Racista do Sul dos Estados Unidos, que era dos Confederados, junto com bandeira nazista. E aqui nessa figura mais abaixo, as pessoas pedindo AI-5. AI-5 é a perda total de direitos. Você deixa de ter direito, deixa de ser ser humano num universo em que você pode ser preso e não tem direito a habeas corpus. Um trabalho coordenado, eu imagino que seria necessário que entrasse na grade curricular da formação de professores, principalmente, mas também do ensino médio, do ensino fundamental, esse tipo de informação, que nós pudéssemos prever como fazer, como nos livrarmos das fake news ou como minimizarmos. Tem muita gente trabalhando em cima disso, o governo atual tem um grupo de trabalho que tem duas pessoas que eu gosto muito, que é a Isabela Calil, uma antropóloga maravilhosa, e a Manuela Dávila, que já, assim, talvez seja uma das pessoas que mais sofreu com fake news no Brasil. Eles estão trabalhando no governo, num grupo de trabalho, junto com o ministro dos Direitos Humanos, que, assim, é uma mudança da água para o vinho muito grande em termos de ministério, né? Vão trabalhar nisso, na Europa já estão trabalhando, e o Brasil está fazendo um grupo de trabalho junto com os Estados Unidos, também para regulamentar isso e tentar evitar esse tipo de coisa. Porque, assim, tem que ter muito pouco conhecimento de história para pedir AI-5, e não pode nem ter visto não ter visto filme de mocinho americano com Bastardos Inglórios para poder andar com uma bandeira nazista nas costas. Bem, a minha intenção era fazer uma introdução histórica do porquê que eu acho que as fake news existem, né? Eu acho que o descrédito da grande mídia ajuda nisso, a formação de bolhas no universo paralelo da internet, tá? E a facilidade com que qualquer idiota hoje consegue botar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, assim, a minha ideia era só introduzir esse assunto para jogar uma semente e a gente ver o que dá para conversar e abrir para cada um falar. Tá? Bem, era isso. Aí embaixo meu contato no Twitter e no Instagram. Quem quiser é só adicionar. E muito obrigado, Kate, pelo convite.